Eu tô entrando aqui ao vivo, né? Sem avisar, sem chamar. Não é uma live assim que eu pensei em fazer, mas é um sentimento aqui que tá agoniando meu coração o dia inteiro praticamente. Eu não sei se vocês se depararam com a notícia, né, do suicídio do filho de uma cantora chamada Valquíria Santos, uma cantora de forró, né, lá da Paraíba, da banda Magníficos. Inclusive, eu não conhecia ela, talvez eu até conheça alguma música dela, mas eu não sei dizer nesse momento. Mas eu me deparei com um vídeo no meio da tarde hoje dessa mãe aos prantos falando sobre o suicídio desse filho de 16 anos. Eu tô aqui, meu coração tá até batendo forte, porque assim, a dor dessa mãe é a minha dor. E eu acho que é a dor de qualquer mãe nesse momento, assim, quando a gente toca nessa área, nesse ponto, né, dos nossos filhos. Eu acho que não tem como uma mãe passar ilesa por uma notícia dessa, assistir a um vídeo desse, que inclusive eu repostei aqui de tarde no meu Instagram, e enfim, e seguir normalmente pra vida, embora fazer outras coisas. Não dá, sabe? Embrulha o estômago, dilacera o coração. Eu não imagino a dor que essa mãe esteja sentindo nesse momento, onde o filho dela se suicidou por causa de cyberbullying, por causa de bullying na internet. E isso, meninas, é uma notícia, é um assunto para lá de urgente, para lá de urgente. Eu já estava, inclusive, pensando em trazer esse assunto aqui para vocês, pensar, sentar, estudar a respeito, trazer psicólogas para conversar melhor, que tem mais propriedade, para a gente estar mais bem calçada a respeito disso e como tentar ficar mais atenta e mais alerta a alguns sinais que esse filho possa dar. Mas infelizmente essa notícia de hoje me atravessou o coração e eu tô aqui agora, sabe, com um nó na garganta. E eu queria um pouquinho conversar isso com vocês. Porque assim, hoje eu tenho aqui o De Boa Nuzenta, eu tô fazendo um trabalho pela internet. A internet pode ser maravilhosa, é um canal, é um veículo onde a gente pode entregar a nossa mensagem, ter um propósito e tentar fazer a vida do outro aí do outro lado mais fácil, mais interessante, com mais informação, um entretenimento leve, enfim. A gente sabe da força que a internet tem. E dentro dessa força que a internet tem para o bem, ela também tem para o mal. Assim, acompanhando assim, enquanto telespectadora, enquanto mãe, enquanto mulher, eu consigo enxergar hoje em dia a humanidade doente, muito adoecida. E eu acho que a pandemia nos trouxe não só reflexão, mas nos trouxe também, exacerbou o que somos de fato. Quem é uma pessoa do bem, continuou sendo do bem. Quem é uma pessoa ruim, continuou sendo ruim. Continuou do mal, continuou com seu veneno, continuou com suas mágoas, com as suas dores, enfim. E nesse sentido, o que acontece? Acontece os nossos filhos no meio disso tudo. Uma geração que provavelmente você do outro lado, que me segue, tenha, né, tá aqui na meia idade comigo, tem entre 40 e 60 anos, é um pouquinho mais nova, um pouco mais velha, enfim. A gente está aqui no meio da vida e provavelmente os seus filhos são adolescentes também, iguais aos meus. Ou ainda são crianças, ou já são adultos casados, mas são jovens.
Eu tenho um filho de 15 anos, uma menina de 19 anos. E o que acontece? Essa nossa geração dos nossos filhos é digital. Nasceu nesse berço virtual. Nasceu nessas relações interpessoais atravancadas, descolada do contato humano, do contato físico, do contato olho no olho. Eles são frutos desse meio atual que a gente vive. E para piorar, o principal canal de comunicação deles é online. É online. A gente não, a gente vive um mundo offline para valer e se conecta pelo mundo online, né? A gente tem as nossas relações interpessoais também por aqui, pela internet. Mas eles não. A maioria deles já se encontra muito mergulhada nesse mundo. Um mundo onde as pessoas não olham mais no seu olho para falar, não olham dentro de você para te elogiar ou para fazer um comentário, uma crítica. Porque quando a gente está no presencial, até quando a gente abre a boca para falar alguma observação, ou reclamar alguma coisa, ou botar o nosso ponto de vista, a gente tem uma certa delicadeza, para ser sincera, né? A gente sabe disso. A gente tem um polimento, a gente tem uma educação, a gente tem uma consciência de que as nossas palavras e atitudes podem ferir o outro, podem machucar, podem magoar. E pela internet não. A humanidade está adoecida e se escondendo cada vez mais pelos IPs do computador, pelos números do computador. Mas a gente não sabe quem está aí do outro lado da tela, né? A gente encontra lá um nickname, um número, um IP. E aí as pessoas hoje se sentem libertas de te agredir, de ser super sinceras, de falar as suas verdades, os seus pontos de vista, de te criticar, de te julgar, sem imaginar que aquilo pode ferir, se aquilo pode magoar e pode até levar ao suicídio dessa pessoa. Gente, isso é muito sério, isso é muito, muito sério. Eu estava aqui, inclusive, antes de ligar aqui o celular para entrar rapidinho com vocês para falar a respeito, porque eu me encontro muito agoniada com essa notícia. E eu fui fazer uma breve pesquisa a respeito do assunto, né? A respeito do cyberbullying, do bullying e do suicídio. Bullying a gente sabe, a gente já viveu bullying, principalmente na nossa infância, no colégio. Quem nunca sofreu um bullying, né? Quem nunca fez bullying, que atire a primeira pedra. A gente era criança, adolescente, então qual é a grande diferença? É que não existia internet, não existia essa velocidade da informação, esse desmembramento, essa difamação virtual que corre mais rápido do que a velocidade da luz. Isso não existia. Era ali no nosso meio, na nossa vizinhança ou no colégio. A gente tinha que aprender a lidar com aquilo e ponto, acabou, né? Enfim, era uma coisa que a gente tinha que aprender a lutar contra. E vida que segue, mas hoje não. Hoje as coisas tomaram um rumo, uma tendência completamente diferente, enorme, né? Uma coisa que você faça se transforma numa bola de neve e ganha um vulto assombroso, a ponto de ceifar vidas. A que ponto a gente está chegando? A que ponto a gente está indo? E nessa pesquisa que eu fiz agora, assim, muito brevemente, me chocou um pouquinho. Eu queria até ler aqui para vocês, ó, pelo site da Organização Pan-Americana da Saúde. E isso é um dado recente, de agora, do dia 17 de junho de 2021.
E ele fala o seguinte, que em cada 100 mortes ocorre por suicídio. Uma morte em cada 100 ocorre por suicídio. É muita coisa, meninas. O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, de acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, do que malária, do que câncer de mama, do que guerras e do que homicídios. É inexplicável. E entre os jovens, tá? De 15 a 29 anos, ou seja, a idade dos nossos filhos, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Meninas, isso são dados assim relevantes assim e assombrosos. Assombrosos. E é uma coisa pra gente começar a trazer, começar a conversar a respeito, começar a falar, começar a abordar, ficar muito atenta na nossa casa, aos nossos filhos, sabe? É inexplicável, mas a gente precisa ampliar a nossa visão periférica, principalmente em relação aos nossos filhos. A gente precisa ficar atenta, muito atenta a tudo que eles fazem, aos seus comportamentos, aos seus amigos, sim, com quem se relaciona dentro dessa internet, dessa rede, o tempo que fica nessa rede. Eu não sei se vocês viram recentemente um caso de uma mãe, isso aconteceu no mês passado, eu achei tão interessante. O nome dela é Fernanda Rocha e a filha chamada Nina Rios. A filha tem 14 anos e a menina já tinha mais de, acho que 2 milhões, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, no TikTok, eu não sei em quais redes, ou somando as redes. E a mãe simplesmente fechou as contas da menina nas redes. E ela fala o seguinte, né? Quando ela foi fechar, ela deixou uma mensagem para os seguidores da filha. E eu achei o máximo essa atitude. Eu achei assim perfeita, eu achei cirúrgica, necessária, sabe? Aplaudi aqui silenciosamente. E ela fala o seguinte, ela botou na descrição lá o porquê que ela estava fazendo aquilo. Ela botou: turminha Tim, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs, decidi apagar as contas dela. Chata, eu sei, mas nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês. E isso vocês só vão entender em retrospectiva, papo de tia. O carinho que vocês têm por ela é a coisa mais fofa, mas eu não acho saudável, nem para um adulto e muito menos para uma adolescente, basear referências de autoconhecimento em feedback virtual. E aí ela continua, né? Eram dezenas de fã-clubes, tudo muito doce, mas também prejudicial para qualquer adolescente em processo de descoberta e busca pela individualidade. Eu não quero que ela cresça acreditando que é esse personagem. Nem quero minha filha brilhante se prestando a dancinhas diárias como um babuíno treinado. Acho divertido e mega insuficiente. Triste geração em que isso justifica a fama. Olha, quando eu soube dessa notícia pelas mídias, quando eu li, né, nas redes, eu achei fantástico. E é isso que a gente precisa começar a fazer. Ser mãe, né? Ser mais atuante. Eu sei que é um problema que está acontecendo, tá vindo muito comum nessa geração. Você escutar fulano se suicidou, adolescente se suicidou, mas é muito triste. A gente não pode banalizar isso, entende? A gente não pode sentar e só ficar aceitando e achando normal como as coisas na internet estão conduzindo a nossa vida. Isso não é normal.
Não é normal. Então, essa notícia, quando eu li hoje, eu fiquei assim dilacerada enquanto mãe, porque meus filhos são adolescentes e a depressão pode bater em qualquer idade, em qualquer época, em qualquer fase da vida, mas o bullying, o cyberbullying é cruel. Os seres humanos estão cruéis. Nem vou chamar de haters. Às vezes, uma pessoa que te segue ou seguia o menino, enfim, faz aqueles comentários assim, vomita a opinião, sabe? Completamente sem cuidado nenhum. Vomitam as opiniões contrárias. E isso afeta. Isso destrói, isso envergonha, difama, injúria a pessoa, isso faz transtornos psicológicos pesadíssimos, ainda mais para os nossos filhos, que estão na fase de formação psicológica, afetiva, emocional, cultural, entende? Então, meninas, eu não sei nem o que dizer para essa mãe, para Valquíria, se ela vier um dia assistir esse vídeo, mas, nossa, a dor que ela está sentindo agora, eu não consigo imaginar, mas dói dentro de mim, no fundo da minha alma, pensar na possibilidade de perder um filho, ainda mais dessa forma, sabe? Ainda mais dessa forma tão dilacerante, não tem outra palavra. Então eu fiz esse vídeo aqui, essa live breve aqui para estar com vocês, para dizer que, olha, que a gente consiga vigiar mais de perto os nossos filhos, o nosso lar, a nossa casa, que a gente consiga realmente construir o nosso seio familiar com os valores do que realmente importa, que é o mundo offline, que é a vida que a gente tem todo dia, que é o amor que a gente carrega nessa união familiar, que é o amor de mãe para com o filho, dos filhos para conosco, que essa vida saudável deve existir antes de qualquer internet entrar na nossa vida, no nosso lar. Então, assim, meninas, é um desabafo de uma mãe para com outra mãe, que eu sei que muitas que me seguem aqui pelo De Boa Nuzenta são mães também. Então que a gente esteja sempre aberta ao diálogo, à presença, ao amor, à orientação, a uma ajuda, a que a gente esteja aqui com o nosso farol, sabe? O nosso radar, assim, ó, muito ligado em tudo, ao que eles assistem, com quem eles falam, ao humor deles, a irritabilidade, de repente, a agressividade, aquele movimento de não quero sair, não quero falar com ninguém, não quero falar com amigos, a que a gente fique muito atenta a qualquer sinal que possa existir, sabe? Porque eu acho que, em primeiro lugar, é o que a gente pode tentar evitar, que isso se desembrulhe para um filho ceifar uma vida, sabe? Tentar contra a própria existência. Isso é muito sério, isso é muito grave, tá bom? E se preciso for, meninas, procurem sim ajuda de uma psicóloga, de um psiquiatra, procurem. Eu li alguma coisa que a Valquíria, o filho dela estava com um tratamento, estava já sendo ajudado, estava num processo, ela estava ligada nisso sim. Então, olha, mesmo ela estando ligada a isso, infelizmente ela não conseguiu, e, enfim, o menino fez o que fez. Então, que a gente fique muito ligada. Existe hoje também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo número 188, que a qualquer hora do dia, da noite, eles estão ali para te orientar, para te atender. Qualquer problema, qualquer situação que você sinta aí no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, que você precisa de ajuda, de um início de um aporte, de um socorro, existe o CVV. Então, pelo amor de Deus, que estejamos assim, sempre sobre a proteção divina, né, desse Deus, que nunca nos falte, e que não nos falte
sei lá, esse alerta ligado e que, infelizmente, essa história sirva, não é que sirva, mas é mais um alerta urgente que grita aos nossos ouvidos para que a gente, enquanto mãe, esteja muito mais conectado dentro da nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Tá bom, meninas? Eu precisei desabafar porque eu tô desde de tarde, já chorei, eu chorei muito vendo o relato da Valquíria hoje cedo e não sei, é uma dor que eu não consigo conectar no sentido do que deve ser. Eu só consigo sentir que, nossa, que Deus ilumine muito essa mãe nesse momento. Muito, porque só Maria, né, mãe de Jesus, que, né, passou por um sofrimento igual, onde a humanidade, a maldade da humanidade levou a isso. Enfim, meninas, esse foi um desabafo e que tenhamos aí Deus conduzindo as nossas vidas sempre, tá bom? E que a gente seja mais humana quando a gente for comentar qualquer coisa que você veja na internet, começa a pensar, poxa, esse comentário aqui que eu acho que é construtivo, vai valer a pena? Será que não vai atingir essa pessoa que está do outro lado, se prestando a produzir um conteúdo de entretenimento ou de informação? Será que eu não estou pegando pesado? Pensa nisso antes também. Vamos começar a fazer a nossa parte também enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, sabe? Vamos botar esse lado maternal, mas nas nossas atitudes, porque a humanidade está precisando muito de mais bondade. É isso que eu acredito, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todas vocês.